Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, meio-dia em ponto, e uma ótima tarde para você que tá aqui no 100.9 nesta segunda-feira. E tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo pro seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre. Boa tarde a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você que está acompanhando. E hoje a gente vai conversar com a Maria Raquel Gomes Fernandes, que é doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, Genética do IB da Unesp, acertei. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, boa tarde, estou muito bem, graças a Deus, e muito feliz por estar aqui hoje com vocês para ter um bom bate-papo, então é um prazer imenso. O prazer é nosso. A gente vai falar, Joandre, de alguns assuntos, inclusive que ela recebeu um prêmio internacional por uma pesquisa sobre novos tratamentos contra o câncer com uso de inteligência artificial. Não foi só isso, mas é um ganchinho para daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, meio-dia e 9, esse é o Radar, música e conversa boa, e hoje recebendo a Maria Raquel Gomes Fernandes, doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas Genética do IB da Unesp. Raquel, você recebeu ano passado um prêmio internacional por uma pesquisa sobre novos tratamentos contra o câncer, inclusive com o uso de IA, né? Conta pra gente como é que foi um pouquinho o trabalho e o prêmio. É muito interessante essa pergunta, porque assim a gente já contextualiza o pessoal que está nos ouvindo. Isso. Então, o ano passado, no final do primeiro semestre, nós tivemos a oportunidade, nós recebemos a notícia que ia abrir as inscrições. A Conferência Mundial de Câncer de Pulmão, ela foi idealizada e ela é realizada pela Associação Internacional de Estudo para Câncer de Pulmão, sediada nos Estados Unidos. Então, na nossa área, ela é referência. Então, uma vez por ano, essa conferência ela acontece reunindo profissionais do mundo inteiro, experts e tudo mais. Então, no ano passado, abriu uma categoria, né, para jovens pesquisadores. São várias categorias, na verdade, que você pode aplicar. E aí, eu fiquei sabendo pela minha orientadora, a professora Patrícia Pintor dos Reis, que é da Faculdade de Medicina de Botucatu. Conversei com o Robson Francisco Carvalho, que é do Instituto de Biociência de Botucatu, que é meu orientador principal, e com meu outro orientador, que é o professor Dr. Rafael Plana Simões, que é da Faculdade de Ciências Agronômicas lá da Unesp Lajeado, e todos ficaram muito empolgados, né, pra gente tentar essa oportunidade. Então, eu enviei para eles, o nosso trabalho foi um resumo. Se passaram alguns meses, e aí no segundo semestre veio a notícia, lá para julho, veio a notícia que o trabalho havia sido contemplado com um prêmio. E foi muito bom, porque esse prêmio dava acesso à isenção da inscrição para este evento, porque é bem caro, além do custeamento de despesas para eu me deslocar para lá, e também a estada. Então, participar desse evento foi incrível, porque ao mesmo tempo que eu pude aprender muita coisa na minha área, pude apresentar o nosso trabalho, representar os grupos envolvidos em 3 categorias de apresentação, eu também tive contato com diversas culturas, e até então eu nunca tinha tido isso. Foi minha primeira experiência e foi muito bom. Foi em Barcelona, né? Foi em Barcelona, na Espanha. Já é uma cidade multicultural, né? Mas imagina o contato com muita gente que você teve, né? Isso, foi incrível, assim. Eu estava um pouco preocupada com a comunicação, né? Porque nós estudamos, né, para conseguir se comunicar da melhor forma possível, o inglês, no caso, que foi a língua estipulada ali na conferência. E assim, foi uma educação, uma organização de todos que estavam envolvidos ali. E se eu não estiver enganada, foi mais ou menos umas 1.000 pessoas que estavam nessa conferência. Foi gigantesco, num lugar bem sediado ali em Barcelona. Então, assim, foi muito bom mesmo. Uma particularidade sobre o seu trabalho, você citou o teu orientador, o professor Robson, que é do IB. Isso. Os co-orientadores, um da FMB e um da FCA. É um trabalho multidisciplinar, né? Conta pra gente como é que foi isso daí.
Então, eu acho que isso foi um dos fatores que contribuiu demais para o desenvolvimento do trabalho, para a visibilidade e para tomar a proporção que está tomando. Por quê? Porque por ser um trabalho multidisciplinar, então é muito importante ter essa conversa, esse compartilhamento de informações, esse intercâmbio de ideias. Então, por exemplo, o professor Robson, ele é mais centrado na parte das ômicas, que a gente diz, né? Na parte da biologia ali, das células únicas, né? Ele trabalha muito com a caquexia associada ao câncer, também trabalha com a parte de medicina de precisão personalizada, que é onde eu estou inserida. E, ao mesmo tempo, a professora Patrícia, ela é muito, assim, dessa área terapêutica, da parte clínica, do uso dos medicamentos. E para completar ali o trabalho, né, para ajudar na questão da discussão, das ideias, de um olhar diferente, veio o professor Rafael, que ele é expert na parte de estrutura de dados, desenvolvimento de modelos utilizando inteligência artificial. Então, assim, para dar um olhar realmente, assim, amplo, e como que a gente pode pegar toda essa informação e transmitir de uma forma clara, tanto para a academia científica, ali na publicação dos artigos, e, na minha opinião, principalmente para a população de forma acessível. População que é sempre o destino final de todos os estudos e pesquisas, né? Onde que entrou a IA nesse sentido? Então, a sua pergunta é muito interessante, porque nós vivemos, né, numa, assim, como que eu posso dizer, numa onda de inteligência artificial. Um mundo, né, sem voltas, né? É isso, assim, se popularizou demais. Então, as pessoas conhecem, né, mais as IAs voltadas, assim, por exemplo, ChatGPT, a Gemini, essas que a gente pode usar no dia a dia, né? Então, essas é um modelo que a gente diz que são modelos, assim, de escala grande de linguagem, vamos dizer assim, tudo que a pessoa coloca ali, esse tipo de IA consegue responder a pessoa com base no treinamento que esses algoritmos recebem. No nosso caso, para o nosso trabalho, nós também trabalhamos com IA, só que é um outro tipo que nós chamamos de aprendizagem de máquina e análise em rede. Então, nós associamos esses dois recursos da IA que foram utilizados para desenvolver ferramentas, modelos que estão disponíveis na literatura para utilização. Então, nós pegamos essas ferramentas e nós unimos elas com as informações da biologia de células únicas. Então, desta forma, a gente conseguiu entender melhor ali o contexto do câncer metastático de pulmão, conseguimos fazer ali as análises para saber aqueles medicamentos com elevado potencial para o tratamento. Então, foi esse o papel da inteligência artificial no nosso trabalho. Foram quantos dias de evento lá? Olha, foi mais ou menos uns 5 dias de evento. Isso. Isso foi em setembro, né? Foi em setembro. Desde então, o que mudou na sua vida? Olha, eu vou começar pelo próprio evento. Eu não tinha noção, nem dimensão do tamanho. E eles fizeram uma coisa, assim, muito bonita. Pelo que eu entendi, o ano passado, eles iniciaram isso. Todas as categorias que receberam premiação, eles fizeram questão de reunir todos numa sala muito ampla. Eu acho que ali tinha mais de 500 pessoas sentadas. E era um telão, assim, 3 telões muito grandes. E trazendo, né, os contemplados por país, por categoria. Então, assim, eu me senti muito honrada no sentido, assim, de representar o Brasil, que nós temos muita pesquisa de qualidade sendo desenvolvida aqui, especialmente representar as mulheres na ciência, porque na categoria que eu estive envolvida, a maioria eram homens. Então, sim, nós fazemos pesquisas de qualidade, muito relevantes, e a presença da mulher é essencial. Então, assim, começou por ali. Quando eu retornei, tive a oportunidade de fazer a divulgação do trabalho, de falar um pouquinho sobre o nosso grupo, divulgação científica. Então, assim, fiz
para o IB, para o Instituto de Biociência de Botucatu. Tive a oportunidade também de fazer para o G1 e é sempre um prazer poder falar sobre ciência, sobre aplicação para a sociedade, ajudar pessoas, que isso particularmente é o que me deixa mais feliz. E para finalizar, eu recebi uns comentários, né, no meu Instagram de pessoas agradecendo pelo nosso trabalho, por fornecer assim, por dar esperança. São pessoas que estão em tratamento, né, para o câncer, ou que já finalizaram o tratamento ali, estão em acompanhamento do dia a dia também. Às vezes algumas pessoas me param, falam comigo, então isso dá mais vontade ainda para continuar. Que legal, dá mais motivação, né? E daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto, Joandra, inclusive falando sobre o tratamento, e a Raquel vai dar mais feedback pra gente desse trabalho desenvolvido por ela aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:26, de volta aqui com o Radar, música e conversa boa, e hoje recebendo a Maria Raquel Gomes Fernandes, doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas Genética do IB da Unesp. Raquel, falando ainda sobre o teu trabalho, onde que, para que a população possa entender, para quem está ouvindo, onde que está pontuado no ranking o câncer de pulmão como mais mortal? Então, a sua pergunta faz total sentido, porque é uma das justificativas do porquê eu ter iniciado os meus estudos com câncer metastático de pulmão. O câncer de pulmão, ele é um dos mais incidentes no mundo. Eu dei uma olhada ontem num artigo recém-publicado nas estatísticas. Então, assim, a gente tem o câncer de próstata como mais incidente, depois vem câncer de mama, a gente tem ali, aí depois vem o câncer de pulmão, e que pega toda essa via, né, aérea. Então, assim, embora ele seja um dos mais incidentes, ele é o que mais mata, considerando ambos os sexos. Tá. Então, por isso que é tão importante as linhas de pesquisas que tem atualmente para ajudar de alguma forma controlar mais a doença, aumentar a sobrevida do paciente e promover uma qualidade melhor de vida para ele também. Você citou o termo metastático, né? Isso. Quando a gente fala sobre isso daí, aí tem um sub-ranking ou não? Uma pergunta muito boa, porque geralmente causa, assim, uma certa dúvida. Então, quando a gente fala câncer metastático, o que significa esse termo, essa informação? Então, por exemplo, para o meu contexto, o câncer metastático de pulmão significa que o câncer de pulmão, ali no pulmão, foi onde ele começou, foi onde ele surgiu, tá? Então a gente chama ali que é o sítio primário, onde originou. Só que quando é um câncer muito agressivo, ou o tratamento ali não está sendo eficaz, pode acontecer de aquelas células, ou um conjunto de células malignas que estão ali no pulmão, elas irem para órgãos distantes. Quando isso acontece, elas vão para órgãos distantes, consegue penetrar ali, estabelecer ali um ambiente favorável a elas, e se proliferar, pronto, iniciou a metástase, tá? Então, em resumo, a metástase, ela sempre tem que ter um sítio primário onde originou, porque dali, né, vai ter então o espalhamento, a disseminação. Essas células malignas, elas vão atingir órgãos distantes. Aí a próxima pergunta geralmente em quais órgãos acontece a metástase? Nos ossos, no cérebro, no pulmão, no fígado, tá? São geralmente os locais mais frequentes. Então, no nosso estudo, tumor primário, onde começou então? No pulmão, e a metástase é no cérebro, porque essas células malignas saíram do pulmão e foram para lá, estabeleceram um ambiente favorável para elas lá, e também nos linfonodos, tá? Então, foi o mesmo processo. Para quem é leigo, fica imaginando, mas é uma viagem longa do pulmão para o cérebro, né? Isso. Então, elas têm que, vamos dizer assim, pegar carona em algum lugar, né? Imagino que sim. Elas têm que pegar carona em algum lugar. Então, elas vão pela corrente sanguínea,
ou pelos vasos linfáticos. Então, assim, quando o sistema imunológico também não dá conta, a defesa da pessoa não dá conta de conter essas células malignas, elas acabam tendo sucesso em pegar carona ali nos vasos sanguíneos ou linfáticos e até aquele órgão distante, vencer ali também a parte de defesa do corpo humano, estabelecer um ambiente favorável para proliferação. Existe uma ordem, por exemplo, primeiro para o cérebro, depois para os ossos, ou isso não? Então, geralmente, na parte clínica, o que a gente observa? Então, ali está o câncer primário no pulmão, tá? Vou dar um exemplo do nosso contexto. Então, quando começa o processo de metástase, é observado os linfonodos que estão ali próximo. Então, se a metástase chegou nos linfonodos, então isso significa que está acontecendo o processo e dos linfonodos para ir para o cérebro ou para outro órgão distante para estabelecer ali um local favorável para elas se proliferarem, a chance é muito maior. Então, a gente às vezes vê casos assim, a pessoa... Vou dar exemplo agora do câncer de mama. Então, assim, houve essas células malignas, tá ali no câncer de mama, na mama, né? Então, ela pegou carona, chegou nos linfonodos. Aí, todos os médicos, a equipe que tá acompanhando, tentam fazer alguma intervenção ali. Então, às vezes, é retirado os linfonodos, tá? Para impedir que essas células malignas avancem ainda mais para tentar estabelecer um local favorável em outros órgãos. Então, assim, não vou dizer que existe uma ordem fixa, depende de caso para caso, mas geralmente o que a gente vê é isso, tá bom? Quando eu perguntei do sub-ranking, né? Quando você estudou o câncer de pulmão, ele está no topo do ranking da metástase? Ou não tem uma regra? Olha, a sua pergunta, parando aqui para pensar, não tem uma regra, tá? Não tem uma regra. A gente pode dizer que é uma consequência, entende? Por exemplo, o tratamento farmacológico, a intervenção cirúrgica ou a radioterapia não teve o resultado esperado, né? Então, assim, não conseguiu conter o câncer apenas ali no pulmão, e aí essas células malignas pegaram carona, né? Então, e foram lá colonizar, estabelecer um ambiente favorável no cérebro. Então, eu acho que é mais uma consequência, mas dizer se tá em primeiro lugar no ranking, nesse momento eu não tenho certeza para responder. Não tem problema. Então... Quando você fala do tratamento farmacológico, né? O teu estudo, ele também coloca de forma importante o reposicionamento da medicação, né? Isso. Então, o reposicionamento de medicamentos, o que é isso? O que é essa abordagem? É quando você identifica novas indicações terapêuticas para medicamentos que já existem, já estão sendo comercializados, ou que acabaram de ser aprovados, tá? Então, por exemplo, um medicamento para diabetes, será que ele também teria alguma indicação, alguma ação ali secundária no tratamento para o câncer? Então, assim, isso é um exemplo para contextualizar, tá? Então, a gente utiliza essa abordagem no estudo, só que para você identificar esses medicamentos com elevado potencial para o câncer metastático de pulmão, você precisa de estratégia. E assim, atualmente existem várias estratégias, tá? O que nós achamos mais viável de acordo com o nosso contexto e que também nós vimos que a literatura não traz tanta informação sobre isso, que precisa ser mais explorado. É a associação da inteligência artificial com a tecnologia da biologia de células únicas. Então, eu consigo unir esses dois conhecimentos e para buscar a resposta, entendeu? E identificar aí os candidatos. Tá. Joandra, tua pergunta sobre a IA. Eu queria saber se essa IA que foi usada, né? Que vocês usaram é uma IA mais inteligente, mais avançada. Então,
Hoje em dia, né, tá essa onda de inteligência artificial e acaba gerando, assim, um pouco de dúvida. Vou ser bem sincera pra você, é complexo o assunto. Pra quem não é da área de ciência de dados, estrutura de dados, né, a gente que tá ali na fronteira, na área da saúde e tenta também trabalhar com essa área, é desafiador conseguir, né, entender. Mas de uma forma bem sucinta e acessível é o seguinte: esses modelos de inteligência artificial que são mais populares, né, como o ChatGPT, Gemini e outros, quando você coloca lá a tua pergunta, que a gente fala prompt, dá um enter, veja bem, você pode colocar qualquer coisa ali. Se a IA vai conseguir responder ou não com fidelidade, de forma real, né, verdadeira, que às vezes ela dá uma alucinada, é outra questão. Mas ali você coloca tudo que você quiser, tá? Só que tem outras IAs mais específicas, né? Que você quiser mais potentes. Então, é o caso das IAs que são aprendizagem de máquina. Então, assim, elas vão ser treinadas, testadas, só que a diferença delas para essas IAs mais populares é que quando você coloca lá as informações, são informações mais específicas. Você não pode colocar qualquer informação ali. Então, assim, elas são mais potentes, mais específicas, né? Vamos dizer assim, né? Mas mas ela é só para aquela finalidade. Eu não posso perguntar tudo o que eu quiser. Eu não posso colocar toda a informação que eu quiser ali. Não. Por exemplo, no nosso caso, no nosso trabalho, a gente coloca ali informações da biologia de células únicas. É isso que essa ferramenta, né, de IA aceita. Então, ela faz uma predição e nos retorna os candidatos a medicamentos, assim, pra gente depois testar eles. Ela vai fazer um cruzamento de dados ali, é isso? Exatamente isso. Tá. Essa IA, ela faz um cruzamento de dados. Então, ela é uma aprendizagem de máquina. Por que que eu defino isso? Pra gente ter uma noção que IA não é uma coisa só. Tem categorias, subcategorias de IA, né? Tem umas que são mais abrangentes, ChatGPT, Gemini, tem outras mais específicas, conseguem responder melhor determinadas perguntas, vamos dizer assim. Então, nessa ferramenta, nesse modelo que a gente diz de algoritmo, tem a interface gráfica, a gente olha um site, por isso que é a interface gráfica. Poderia também fazer isso numa tela preta, só por comandos, né? Como a gente vê em filmes, que vê um monte de linha assim. Então, ali a gente coloca as informações da biologia de células únicas, tá? E aí, a IA, ela vai cruzar com os algoritmos, com o banco de dados que ela foi treinada, que ela tem armazenado ali. E ela vai tentar identificar padrões. Então, ela vai falar assim, que medicamento consegue reverter esse efeito que a gente encontra nas células malignas do câncer metastático de pulmão? Aí, depois que ela identifica, ela cria um score, que é vários números. Ela ranqueia do maior para o menor. E aí, os números maiores, que ela ranqueia assim, são os negativos, que a gente diz, é um padrão para essa ferramenta de IA. Ela direciona para os medicamentos. Então, a gente sabe que aqueles medicamentos têm uma maior chance, é uma predição, tá? Uma predição, então uma maior chance de nos proporcionar o efeito desejado. Obviamente que depois nós iremos conduzir outras análises para ter certeza antes de chegar ali na bancada com cultura celular para testar, entendeu? Se não fosse a IA, você demoraria quanto tempo mais para chegar nessas informações? Olha, se não existisse IA, você chegaria. Mas quanto tempo mais? Então, eu vou ser bem sincera com você. A gente poderia utilizar outras ferramentas que a gente diz que é estatística clássica, mas assim, não teria tanta rapidez e também o resultado não seria assim, a gente acabaria até fugindo um pouco da pergunta do estudo, entendeu? Sinceramente, eu não sei se seria possível sem a IA. Tô sendo bem sincera com você. Pela velocidade de tratamento que o câncer exige, né? Isso, assim, pela velocidade para você conduzir aquela análise e, além disso, pela forma que é conduzida a análise.
Então, assim, antigamente era mais estatística clássica. Então, era outras contas, as palavras. Né? Outros algoritmos, outras contas. A inteligência artificial, os algoritmos que acompanham ela, eles conseguem melhorar a robustez, dar mais confiança, conseguem trabalhar melhor com a natureza daqueles dados. Então, assim, particularmente, eu nem sei se a gente conseguiria chegar na resposta, tá? É bem interessante sua pergunta. Muito bem. Rápido break e daqui a pouco a gente volta batendo um papo com a Raquel aqui no Radar da Prever FM. Prever FM, 12:43 e voltamos aqui com o Radar Música e Conversa Boa. Hoje recebendo a Maria Raquel Gomes Fernandes. Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas Genética do IB da Unesp. Raquel, qual que é a tua história aqui em Botucatu até chegar a esse ponto aqui? Nossa, muito bom. Então, eu iniciei o mestrado em Botucatu. Na época, não tinha nada a ver com câncer. Eu fiz na área na área da dengue, transmissão, arbovírus, mosquitos e tudo mais. Só que durante o meu mestrado, eu tive contato com um professor pesquisador. Ele é brasileiro, mas atualmente ele reside lá na Flórida e ele é pesquisador no Hospital de Câncer de lá. E ele me ajudou demais, assim, da metade pro fim do meu mestrado. E ele me influenciou, sem saber, eu acho, incentivou a ir pra área que eu tô hoje em dia, que é bioinformática, que é essa área, assim, de análise de dados, com a interface da saúde, e enfim. E ao mesmo tempo eu pude conhecer um pouquinho mais de câncer. Falei, puxa, eu quero ir pra essa área, eu gostei. E ainda envolve medicamentos, porque eu sou farmacêutica. Então, uniu o útil ao agradável. Aí, finalizei o mestrado, fiquei 1 ano, né, estudando, me preparando para prestar o processo seletivo do doutorado no programa de pós-graduação em genética. Consegui passar, graças a Deus. Na época até foi uma surpresa para mim, porque eu tinha uma dificuldade enorme com genética. Eu sou farmacêutica, então na minha época não tinha tanta coisa assim de genética na grade. Então, mas mesmo assim consegui passar e passei bem, passei em primeiro lugar quando eu apliquei, né? E iniciei o doutorado ali no final de 2023 no laboratório do professor Robson. E foi assim, foi muito bom, porque a gente conversou bem, alinhou as expectativas e iniciamos. Entendeu? Então, essa é a minha história. Acabei conhecendo meu esposo e tô por aqui em Botucatu. Gostei, de certa forma, conquista a gente essa cidade, né? Santa Botucatu, nesse caso, né? Você, como farmacêutica, né? Como é que você observa o crescimento da indústria farmacêutica com relação ao câncer? Uau! A indústria farmacêutica, ela tem muito interesse, né? Porque assim, quando as pessoas perguntam, tem cura para o câncer? Depende, a cura é uma palavra muito forte, né? Depende muito do tipo de câncer também. Então, a indústria farmacêutica, ela se interessa por isso. Quando, ao longo dos anos de pesquisa, tem ali os resultados esperados, né? E tem visibilidade também, e consegue uma parceria com a indústria, ela financia, tá? Porque para ela é interessante. E tanto da parte, assim, de lucro financeira, como também poder ajudar as pessoas, né? Então, a indústria farmacêutica, ela investe bastante. Temos vários estudos aí para câncer metastático de pulmão, com terapias com apenas um medicamento, terapias com combinações de medicamentos sendo aí testadas em ensaios clínicos gigantescos. Então, ela prioriza bastante essa área de tratamento. É mito, é teoria da conspiração falar que a indústria farmacêutica trabalharia contra. Não, pelo contrário, a indústria farmacêutica, ela tem muito interesse. Porque, como eu disse anteriormente, atualmente o que nós temos? A gente tem com um conjunto de linhas de pesquisas, tá? Muita pesquisa. A gente consegue, né? Tem conseguido ali ao longo dos anos controlar melhor a doença, aumentar a sobrevida do paciente, melhorar a qualidade de vida. Tanto que o nosso estudo
qual que é o propósito dele? Complementar as terapias atuais existentes, tá? Então, assim, é conspiração. Tome cuidado com conspiração e pseudociência também. Sempre é muito bom esclarecer as dúvidas direitinho, principalmente hoje em dia, né, com o mau uso da IA, que às vezes a gente acha que é uma notícia verdadeira e é fake, porque foi criada ali com... Então, tome muito cuidado, vai em fontes seguras. Maria Raquel, onde você imagina que a genética vai impactar mais nos próximos anos? Nossa. Olha, para você ter uma noção, eu acho que demais. Nos últimos anos, a gente teve um avanço da tecnologia ali, tá? Então, de uma forma clara e sucinta, vou falar aqui do câncer, né? Então, alguns anos atrás, na época do meu professor Robson, tinha uma tecnologia, na época que ele estudava, né? Que ele é bem experiente. Então, tinha uma tecnologia... Desculpa, Robson. Que você conseguia ter, assim, um panorama geral, tá? Depois a gente foi para outra tecnologia que fala book-RNA, que é o sequenciamento de RNA. Então, a gente conseguiu melhorar essa resolução de informação. Foi um pouquinho mais específico. E depois a gente foi para outra tecnologia, né, que tá bem em alta hoje em dia, que é com a que eu trabalho, que é sequenciamento de RNA de células únicas, que a gente consegue ter acesso à informação de cada célula que está sendo expresso ali, tá? Então foi uma resolução o quê? Mais específica. E surgiu uma outra agora que é transcriptômica espacial, que eu consigo saber a localização ali daquela informação daquela célula. Uma tecnologia substitui a outra? Não, elas se complementam. Então é muito bom frisar isso, tá? Então eu tenho um pensamento muito otimista e positivo em relação à genética. Eu acho que ela vai evoluir ainda mais e vai nos ajudar ali no entendimento do contexto do câncer, no microambiente, onde aquelas células estão, porque não é só célula maligna, nós temos células da defesa do próprio ser humano, do hospedeiro. Então, assim, é complexo e muda muito de pessoa para pessoa. É por isso que quando você fala cura, assim, é muito forte, porque é a mesma doença, só que algumas coisas são semelhantes, mas cada indivíduo, assim, traz uma diferença. Veja bem, eu trabalho com o perfil clínico dos pacientes que nunca fumaram e os que fumam, dentro de câncer metastático de pulmão. É a mesma doença com um perfil totalmente diferente. Por isso que é tão importante a medicina de precisão, que é o que nós trabalhamos, e ter a medicina personalizada, que é a nível de paciente. Quando você esteve lá em Barcelona, você citou fora do ar aí, teve contato com o indiano no elevador lá, que te ajudou a subir no elevador do hotel, por exemplo. A Índia, usar um termo da Guerra Fria ainda, né, de países de primeiro, segundo, terceiro mundo, né, dos países não desenvolvidos, né, e a gente tem que inserir o Brasil nesse contexto. Quais são esses países que estão buscando e estão na frente de países desenvolvidos economicamente na medicina, na genética, em tudo na indústria farmacêutica, num contexto geral? Como é que você posiciona o Brasil e países como a Índia? Olha, os países de terceiro mundo, como a Guerra Fria. Polêmica só pergunta. Bom, tem o caso da Índia, sim, que assim, a gente até brinca, aonde você vai sempre tem um indiano, vai. Na área de ciência de dados aplicada à saúde, sempre tem. Então, assim, cresceu muito, evoluiu demais, mas o que eu quero chamar a atenção é a China. Na categoria que eu fui premiada, metade dos que foram premiados, tá? Ali comigo, eram chineses. Eu olhei para eles, eu falei assim, por que vocês estão nessa categoria? Aqui é país em desenvolvimento, né? Vocês não são países desenvolvidos? O que vocês estão fazendo aqui? A gente competiu diretamente, porque assim, hoje em dia a China é uma potência, né? Assim, nem tem comparação na área científica, em outros aspectos também. Aí teve um que me explicou o que acontece. Quando é um país muito populoso, né? Sim. Quando faz o cálculo por renda per capita, cai na mesma classificação que o Brasil, país em desenvolvimento.
Mas em questão científica, produção de conhecimento e tudo mais, não dá para comparar com o Brasil. Assim, o Brasil tem muita coisa boa, a gente consegue fazer pesquisa com investimento que a gente tem muitas das vezes limitado, tá? Dá, assim, nosso esforço, assim, os brasileiros, eles são bem vistos lá fora, tá? Mas a China, ela se tornou uma potência. Digo mais, até mais ultrapassando os Estados Unidos. Eu acho que eles tiveram na tua categoria muito mais facilidade de financiamento do que você teve, por exemplo. Sim, com certeza. Muito, sim. Vou ser bem sincera, acho que praticamente metade das pessoas que estavam na conferência eram asiáticos, e dessa parte uma grande, assim, predominantemente chinês. E eles são muito esforçados, sabe? Então, assim, eles dão, a maioria, pelo menos que eu vi ali, estavam comprometidos, dão valor e tem bem mais investimento que a gente. Então, eu achei uma competição meio desigual ali. Por isso que eu fiquei assim, gente, mas como assim que a China tá na mesma categoria que o Brasil? Então, assim, é bem interessante ter um olhar para essas coisas. É mesmo porque a pesquisa científica ainda é pouco valorizada no Brasil, né? Sim. A gente luta, né? Tem lutado bastante em relação a isso. Eu recebo suporte, financiamento pela CAPES, né? Que é a que financia a maioria dos projetos no Brasil. Além disso, a gente tem o CNPq e a FAPESP, que é estadual, tá? Então, graças a Deus, né? Depois de muitos anos, teve um reajuste ali na bolsa da CAPES, mas o valor inicialmente que era para mestrado ou doutorado, antes de eu entrar, gente, vamos supor, você tem exclusividade para pesquisa. Muitas das vezes, dependendo da fase do projeto, você trabalha mais que 8 horas por dia. Então, por isso que há tanta luta, os movimentos das grandes associações, movimento estudantil, para tentar ali, né, a valorização da nossa categoria. É um trabalho. A gente não só estuda, por favor, a gente trabalha também. A gente tá ali, né, atrás, muitas das vezes não vê a gente, mas estamos trabalhando e particularmente para ajudar pessoas, que é isso que nos move, pelo menos é o que me move, entendeu? Pesquisa, ela tem que ser um pensamento nacional independentemente de política, né? Eu acho que vocês sofrem e possuem alguns medos com relação a isso, né? Sim. Como eu sou bolsista CAPES, agora no doutorado, todo mês eu até falo pro meu esposo, aí vou ficar bem, sim, vamos torcer, ficar bem na comunhão assim com Deus para receber a bolsa. Por quê? Porque teve um tempo que tinha atraso no valor para receber as bolsas. Então, assim, a pessoa que tem exclusividade só para isso, depende dessa fonte de renda, é muito complicado. E ainda mais, né, a gente ficou sabendo de um corte que ia ter todo investimento na parte de pesquisa e educação, né? E aí, graças a Deus, teve um movimento de várias associações da academia científica em prol disso, que aí acabou incentivando, influenciou de forma positiva, e agora eles conseguiram reaver isso, aumentaram ali o valor, né, para o investimento, porque demanda. E um país só vai para frente com o quê? Com educação, com pesquisa. E foi isso uma das coisas que a China viu. Ela investe muito em educação e pesquisa ali. Não é de hoje. Não é de hoje, porque são anos. O tempo de pesquisa é diferente do tempo de outras áreas. Então, não é à toa que ela é uma potência hoje em dia. Então, eu acho assim, investimento em educação básica, ensino superior e pesquisa. Precisa. É muito importante. Raquel, muito obrigado. Olha, passou rápido demais. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela aula que você nos deu. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Deixo aqui também como mensagem final. Muitas das vezes quem está na área da pesquisa exige uma dedicação muito grande. E principalmente na pós-graduação, a pessoa fica um pouco desanimada, acha que o trabalho que está fazendo não vai ter um impacto, mas todo trabalho tem um impacto. Ajuda pessoas, contribui para a ciência. Então, meu voto aqui é que, por mais que a pessoa esteja meio desanimada, que tenha esperança, que tenha fé, que tenha mais coragem, aplique. Se ficar sabendo de algum edital internacional, como foi o meu caso,
aplica, eu não tinha. Olha, eu vou falar bem a verdade pra você. Eu não sabia que eu ia ser aprovada. Eu apliquei com fé, com esperança, né? Primeiramente Deus, mas assim, eu tentei, tive coragem, né? Tive incentivo, estímulo também pelos meus supervisores. É muito importante. Trabalho em ciência é um trabalho em equipe, não é individual. Eu aqui estou representando um conjunto de pesquisadores. É muito importante frisar isso. Agradeço a todos os envolvidos também. Primeiramente a Deus, meu esposo que tá ali comigo, às vezes dia domingo eu tô trabalhando, ou tarde da noite também, mas ele tá ali me incentivando, me ajudando a equilibrar também as coisas. Enfim, sou muito grata por tudo mesmo e muito obrigada a vocês, tá bom? A gente que agradece, Raquel. Obrigado. Parabéns. Radar Prevê FM. Você por dentro de tudo. Radar.